que festejar também a morte do PSDB em São Paulo, em que pese, claro, o PSD, seu partido que o Kassab, que era do PSDB, fundou quando brigou com os coleguinhas, e se você parar a pensar, tudo que ele fez foi tirar um B, né? Tudo que ele fez foi tirar um B. Então, o PSD é o mesmo esqueminha de centrão fisiológico com esquerdinha fabiana, né? Mas Datena cai em desgraça, pode até se dar mal na sua carreira que o tornou um milionário, né? Tem gente que gosta daquele programa sensacionalista dele, mas a queda é merecida, porque é um sujeito, enfim, terrível, né? Crapo. E que mancha no currículo de alguns bolsonaristas, na minha opinião, terem passado pano por uma cadeirada, meio que justificando que também o Pablo Marçal provocou, só porque era o Pablo Marçal o alvo. Deixaram o curral eleitoral, a disputa pelo curral eleitoral, falar mais alto do que princípios e do que pragmatismo, porque não entenderam que abrem um precedente perigosíssimo, porque a esquerda só vai ter um salvo-conduto para jogar cadeira em cima dos outros? Bom, com esses liberais, entre aspas, o Brasil também não tem salvação, né? Helena Landau, a musa da privatização que fez o L e que votou no partido que está destruindo uma vez mais as nossas estatais, enquanto que o Paulo Guedes sanou as estatais, trouxe lucro recorde e queria privatizar até a Petrobras, então vai entender a lógica desses pseudo-liberais, ela diz, útil para quem? O voto útil. Ignora-se que o voto nulo ou branco faz parte do jogo, e é uma posição importante e corajosa. E ela ficou toda feliz com a Tabata Amaral, que voltou a mostrar que é para-choque de comunista, sim. Viu, Helena? Liberal, né? Mas a Tabata Amaral está declarando apoio ao Boulos. Ao Boulos. Então, esses são os nossos pseudo-liberais de quermesse no Brasil. E vamos falar um pouquinho, então, do assunto da semana. Não dá para fugir, né? Malafaia chama Bolsonaro de covarde, relata decepção com Nicolas e elogia o Tarcísio. Aí o Bolsonaro, com uma postura de quem consegue engolir muito sapo, fala, não, deixa disso, deixa disso. E aí o próprio Silas Malafaia diz que está tudo certo, que o Bolsonaro mandou vários coraçõezinhos para ele e tudo mais. Partiu para cima do Alexandre Pitolli, da Auriverde, de uma forma furiosa e surtada até, eu diria. Hoje o Pitolli estará no Braddock Show mais tarde, e vamos falar sobre esse assunto, não percam. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, Silas Malafaia é uma figura que, desde sempre, me desperta muitas desconfianças e ressalvas, assim como o próprio Marçal, diga-se de passagem. Eu fico com a sensação de que ele é muito oportunista. Fico com a sensação também de que ele fala muito mais de política do que de Deus. De que ele tem um tom muito arrogante e professoral e beligerante. E que ele quer dar pitaco em tudo e todos, que ele acha que manda na direita, que ele acha que ele tem mais influência do que ele tem, que adota um tom muito raivoso e com pouca caritas, que um cristão deveria priorizar, na minha opinião, e não só na minha, mas de todos os estudiosos do cristianismo. Era o principal legado de Cristo. Acima de tudo, eu fico com a sensação, até de quem conhece isso de perto, tá, gente? Será que esse sujeito não está numa fase de mania bipolar, não? Eu digo isso assim, não venha para cima de mim, Silas, também, agora, com 3 pedras na mão. Veja, eu falo isso porque essa postura foi muito divisiva para a direita. E é curioso, no mínimo, que ele estava na Globo, falando com a Mônica Bergamo, dizendo que o Bolsonaro, que líder é esse? Porque o Bolsonaro estava dividindo a direita, porque não apoiou com a empolgação do Tarcísio o Ricardo Nunes. E o Pimentel lá em Curitiba, sendo que tem um baita nome da direita em Curitiba, que é a Cris Grama, 35. Então, é absolutamente compreensível. Os filhos do Jair Bolsonaro reconheceram isso. Olha, lá tem um nome muito bom.
da direita. É uma situação difícil. Então, o Silas foi para Mônica Bergamo, na Globo, lavar roupa suja na casa do inimigo, atacar o Bolsonaro e depois criticá-lo por dividir a direita. É muita incoerência. É muita incoerência. Então, de novo, se a direita depende, para salvar o Brasil, das lideranças do Tarcísio, que é melhor do que o Silas, e mais leal ao Bolsonaro, quero crer, mas não muito. O Silas, que bate no Nicolas, esse sim, um jovem que correu o Brasil para fazer a onda bolsonarista municipal. Se o trio que vai salvar o Brasil é o Tarcísio, Silas Malafaia e Kassab, meus amigos, comprem a passagem hoje, porque as únicas saídas para o Brasil serão Cumbica e Galeão. Então, o pastor Silas Malafaia criticou o Bolsonaro por uma questão até acertada. Às vezes o Bolsonaro fica meio em cima do muro, mas é porque é difícil a situação. E ele faz lá o cálculo dele também eleitoral, não vou negar. Do curral eleitoral dele, digamos assim. Agora, porque ele queria mais empenho na defesa do Nunes? Não era isso que a direita precisava e queria do Bolsonaro nessa disputa. Então, Malafaia é aquele que procurou Gilmar Mendes antes do ato para o Bolsonaro para ele pedir a prisão do colega do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. A gente fica até desconfiado. Todo mundo pergunta o que tem o Silas Malafaia para poder subir tanto tom quanto o Alexandre e nada acontecer contra ele. Ele é meio maluco, o cara tem medo de prender ele e criar uma guerra civil com os evangélicos no país. É uma tese. A outra é de que quem está muito próximo assim do Kassab, como parece ser o caso, tem costas quentes, como o próprio Janone já disse, eu tenho costas quentes com o STF. Então tem algumas pessoas que têm costa quente com o STF. Tem outras pessoas que têm o passaporte cancelado há quase 2 anos, que têm as contas bancárias com bastante dinheiro para mim, não para o pastor Silas Malafaia, que é multimilionário, mas para mim é bastante dinheiro, há 2 anos e censura prévia nas redes sociais. Mas eu sou o traidor. O Silas é o cara que defende o Bolsonaro. E o Brasil. E a direita conservadora. Eu sou obrigado a ouvir cada coisa, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, porque quem tem as suas convicções e teme apenas a Deus e não aos críticos, né, faz aquilo que sabe que é certo, ou pelo menos que acredita com muita convicção. A Marina Helena, por exemplo, tomou a postura certa, na minha opinião. Endossou o Ricardo Nunes e não tem outra postura possível para alguém que defendeu as bandeiras dela. É o Boulos ou o Nunes agora. É o mesmo erro de quem fez o voto Lulo, tipo a turminha do MBL, quando era Lula e Bolsonaro. É a mesma porra. Então não dá, gente. Não dá para ficar fazendo voto Lulo. É hora de fazer até campanha pro Tucano lá. Até porque ele tem um bom vice, que é o Melo Araújo, que foi o Bolsonaro quem colocou lá, e ele estuda até mesmo o Paulo Guedes da Secretaria da Fazenda. Agora, veja que arrogância, hein, Nunes? É muita soberba dos tucanos mesmo. Se Bolsonaro indicar, eu aceito. Tipo assim, se o técnico falar, bota o Messi no time, eu até boto o Messi no time. Se não, eu vou aqui com os tucanos que eu tenho mesmo, que são as bostas, né? Mas são os meus tucanos, as minhas bostinhas, né? O pessoal todo ali dos liberais de mercado, entre aspas. Peço para o Armínio Fraga uma dica, o cara que fez o L. Peço para o João Amoedo uma dica, o cara que fez o L. E o Carlos Bolsonaro colocou os pingos nos is. Votos do Nunes vieram do Jair, não do Tarcísio. Tem uma turma querendo rifar já o Bolsonaro como líder de direita no Brasil e colocar em seu lugar o Tarcísio. Não cola. Vocês acham que o Tarcísio arrasta que multidão aí nos aeroportos Brasil afora?
o Tarcísio não é o líder da direita. O Tarcísio é um cara que vai no Gilmar Palusa, em Lisboa, elogiar o STF. É um cara que diz, temos que dialogar com Alexandre de Moraes. Bom, o Bolsonaro até tenta dialogar também, como nós vamos ver mais à frente. E como todo mundo lembra, usando o Temer como interlocutor. É uma situação humilhante, porque ele tem medo de ser preso a qualquer momento, porque ele quer viajar para os Estados Unidos e não pode. É uma situação humilhante. Mas o Tarcísio é, de forma muito mais explícita, a visão pragmática, excessivamente pragmática, de quem acha que consegue, num chá das 5, articular o Kassab numa mesa, numa cadeira, o Alexandre de Moraes numa outra e vamos o quê? Vamos soltar o Daniel Silveira? Só se for para a colônia agrícola. Esse sim merece aplauso. Esse é um líder. Esse é um líder da direita. É um líder jovem, ainda tem muito a ganhar de maturidade política, como diria o Silas, né? Tomara que não para virar um pragmático excessivo como o próprio Silas e o Tarcísio. Mas esse é um parlamentar que coloca skin in the game, arregaça a manga e vai para o fronte de batalha. E faz a diferença. Nicolas tem meu respeito. Como tem meu respeito o Príncipe. E o Príncipe está certo. Centrão ficou feliz e a vitória foi do sistema. Eu fiz a mesma análise, né? Por isso que eu acho que ele está certo, óbvio. Teve muita gente falando, a direita venceu. A direita conseguiu, graças ao esforço de um Nicolas da vida, que vimos agora, uma onda direitista em Câmara dos Vereadores Brasil afora, mas está longe de ser o grande vencedor de uma eleição que o Kassab meteu quase 900 prefeitos. O sistema de compra de voto, da velha política, né, dos grotões, funciona, está vivo. Esse conjunto de medidas tornam o cidadão refém do grupo criminoso de Brasília, no comando de toda a renda, poupança, bens e serviços produzidos pelo Brasil. Então, é um círculo vicioso que eles comandam. E é muito difícil romper com esse círculo, porque o próprio Kassab disse, quem nacionalizar demais, a disputa vai se dar mal. Em São Paulo, talvez escolhe, né? O Marçal quase foi para o segundo turno. Isso porque ele deu um tiro de bazuca no próprio pé aos 45 do segundo tempo, de forma incompreensível. Agora, vai Brasil afora, 5.500 prefeituras, não é isso que pesa. E o Kassab sabe, né, como o sistema funciona. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo.